Olá, meu nome é Luiz Carlos Stravis Rodrigues, sou professor do Departamento de Ciências Florestais da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, e especialista em gestão florestal. Nestes dois vídeos, nós iremos apresentar as tecnologias LiDAR e os seus usos na área florestal. Acredito que estes vídeos sejam úteis para os participantes no programa Agrobotics, Engenharias Integradas para o Desenvolvimento do Setor Agropecuário Brasileiro. Também serão úteis para os participantes do Programa Cooperativo em Tecnologias LiDAR, do IPEF, para os estudantes que participam do grupo de estudos em tecnologias LiDAR, o GetLiDAR, que é um grupo ligado ao programa de pós-graduação em recursos florestais, aqui da Exalc também. E para os demais interessados e alunos de graduação na área de gestão florestal. O conteúdo que nós vamos apresentar, ele basicamente se divide em dois grandes blocos. No primeiro bloco, nós estudaremos o que é LiDAR, vou fazer uma apresentação breve da tecnologia e da sua utilidade, para que serve, né? Em seguida, daremos ênfase aos benefícios dessa tecnologia quando usada no manejo de recursos florestais, mais especificamente quando aplicada em atividades de inventário florestal nesse caso, usando-se plataformas aeroembarcadas, também conhecidas como levantamentos ou aplicações LiDAR ALS. No caso da medição de árvores e de atividades em solo ou próximas às árvores, estaremos nos referindo a escaneamentos LiDAR feitos com equipamentos terrestres ou móveis, né, ou fixos, e eu vou me ater um pouco aos detalhes dessa atividade. Nós vamos depois, num segundo bloco, tratar dos avanços que temos observado nas aplicações dessas tecnologias na área florestal. Apresentaremos aqui uma das plataformas de uso da tecnologia, né, quando carregada individualmente por um operador numa mochila. Falaremos de um quadriciclo adaptado, motorizado para mobilizar, para tornar móvel esses escaneamentos, né, e mais ágeis. Demonstraremos algumas utilizações, algumas aplicações na área de restauração de áreas degradadas e falaremos um pouquinho do futuro, do que acreditamos ser o futuro dessas tecnologias quando integradas com outras, como as que se beneficiam dos produtos de sensores multiespectrais, né, e depois do processamento de dados com algoritmos de inteligência artificial. Bem, mas o que é LiDAR? Antes, nós temos que nos lembrar o que é laser, né? O LiDAR utiliza pulsos de luz laser. Laser é um acrônimo do termo em inglês Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, e as iniciais laser, portanto, provêm dessa palavrinha. E vamos então primeiro ver como funciona normalmente um emissor de pulsos de luz laser. Uma corrente em alta tensão faz um tubo fosforescente piscar, né? A cada piscada, um cristal de rubi é bombardeado por fótons. Os átomos no rubi, representado pelas bolas verdes aqui, pelas circunferências verdes, absorvem essa energia. Tem um elétron mudando de um baixo nível de energia para um nível mais alto, tornando-se instável por milésimos de segundo até que volta ao seu nível original, quando então, nesse processo, emite novamente energia, a energia que absorveu, na forma de um novo fóton de radiação luminosa, representada aqui como uma pequena esfera azul. Esses fótons permanecem aprisionados ali, disparam a velocidade da luz para cima e para baixo, aprisionados dentro do rubi. Alguns desses fótons atingem outros átomos que já estão excitados pela atividade inicial e, por sua vez, são emitidos mais fótons, mais 2 fótons a cada um desses rebatimentos. A luz, então, ou o processo se amplifica, se estimula, e essa emissão estimulada é o resultado é o que gera como resultado a luz amplificada, né? Então, causando uma emissão estimulada por essa radiação, daí o nome laser, né?
Um espelho, numa das extremidades do tubo, faz os fótons saltarem para trás e para frente no interior do rubi. Esses são fótons especiais que, por causa da direção que percorrem dentro do rubi, acabam tendo condições de escapar, de sair pela outra extremidade, que tem um furo, né, no meio, ali e por esse furo saem. Aí essa fuga controlada, essa fuga especial de fótons, todos eles disparando, digamos, em uma trajetória paralela e comum, formam o feixe concentrado e forte de luz laser. Basicamente, esse é o funcionamento, é como funciona um emissor, um equipamento emissor de pulsos de luz laser. E como que o laser se encaixa com os demais componentes do equipamento que aí trabalha para fins específicos, que é o de distanciamento ou cálculo da distância entre o emissor e uma superfície. Então, a esse equipamento desenhado para ter essa função, se denomina um equipamento, enfim, um emissor LiDAR, e que por sua vez também é acrônimo de um termo em inglês, Light Detection and Ranging, no sentido de que é usada a luz para se detectar a distância entre o equipamento e o alvo iluminado por essa luz. Então, essa tecnologia que possibilita o cálculo de distâncias, ele na verdade se baseia no tempo percorrido pela luz, né? A cronometragem de tempo da viagem dos fótons emitidos pelo laser é que é levado em consideração aqui. Então, o tempo de viagem vezes a velocidade da luz, que é, para todos os efeitos, considerada constante, né, dividido por 2 me dá a distância, ou nos dá a distância que estávamos querendo determinar. Bem, esses equipamentos, eles, dependendo da forma como são instalados e usados, né? Então, dependendo da plataforma onde estão acoplados, podem ser classificados de forma diferente. Quer dizer, a própria atividade de escaneamento acaba sendo diferenciada por conta da plataforma que está sendo usada para segurar o equipamento. Quando numa plataforma fixa, num tripé, por exemplo, nos referimos a esse procedimento como um escaneamento terrestre, e o termo usado é um LiDAR TLS, vem de Terrestrial Laser Scanning, né? TLS. Então, normalmente num posicionamento fixo, o equipamento faz o escaneamento e, obviamente, se ele não for movido de lugar para completar os escaneamentos de outros ângulos, o que teremos é os alvos que estão sem nenhuma obstrução sendo medidos quanto à sua distância, mas os objetos que estiverem por trás dos primeiros alvos estarão numa penumbra, estarão escondidos, não serão alvejados pelo laser. Isso se percebe, por exemplo, nessa nuvem de pontos observada aqui à direita, onde o LiDAR, num tripé, fez o escaneamento, e como resultado vocês podem ver faixas brancas atrás de algumas dessas árvores que tiveram apenas a face exposta ao laser escaneada, e qualquer coisa que estivesse ou que esteja na sombra dessa árvore ou desse objeto com relação ao emissor laser ficará não escaneado, né? Algumas fotos aqui de um equipamento. Na parte de cima a gente tem um Leica, né? Um equipamento bastante sofisticado, gera nuvens de altíssima precisão, excelente cobertura, densa cobertura. A gente chega a ter aí mais de 20 pontos por centímetro quadrado de superfície varrida, dependendo do tempo de exposição. Na parte de baixo nós vemos também um modelo da Faro, é um outro escaneador também de alta precisão para levantamentos de escaneamento fixo. Bom, ainda na linha dos escaneadores terrestres, né, nós podemos ter aqui a situação em que o escaneamento terrestre se faz em plataformas móveis, né? Pode ser sustentado por um robô ou um equipamento autônomo, uma máquina como um trator, né, autônoma, em termos que se desloca praticamente de forma autônoma, robotizada, ou então simplesmente nas costas de um operador, numa mochila, fazendo o escaneamento não fixo, né? O escaneador praticamente passa então a varrer
de diferentes ângulos conforme o operador ou o drone ou o indivíduo autônomo aqui, o equipamento autônomo se desloca. Nesse caso do escaneamento terrestre, quer seja o móvel ou o fixo, as nuvens são de alta densidade, significa um grande número de pulsos laser varrendo as superfícies próximas. Nesses casos, os levantamentos têm uma cobertura baixa, quer dizer, pequena área de recobrimento, de escaneamento, de avaliação, mas com grande resolução, né? Esses são alguns exemplos. A gente vê aqui mais à esquerda, por exemplo, uma árvore, principalmente no tronco, na parte inferior, bastante densas a quantidade de pontos, nos permite fazer uma série de estudos de cubagem não destrutiva, de determinação das superfícies com grande precisão e, portanto, o que nos interessa nesse caso, que digamos fosse a biomassa ou a quantidade o volume de lenho e madeira nessas árvores, fica de fácil detecção posterior, quando você classifica esses pontos como pertencentes ao tronco e calcula os volumes através de algoritmos de envelopamento ou coisas do tipo. Dá para ter uma ideia da alta resolução. No caso à direita, 4 imagens aqui de diferentes ângulos, olhando para um quarto de uma parcela circular, né, onde as árvores foram bastante bem escaneadas. E inclusive o sistema de classificação de pontos foi muito eficiente, classificou em amarelo aqui os pontos pertencentes ao tronco, e em verde representam pontos, com componentes da nuvem de pontos que não pertencem às árvores. Os pontos de solo estão também classificados como ponto de solo, ficou um trabalho perfeito depois do processamento de dados, tá certo? Bem, nós podemos também utilizar o LiDAR em plataformas móveis, quando muito próximas, voando em drones, né, nos dão altas densidades de nuvens também das copas, só que olhando agora por cima da cobertura vegetal. Podem ser plataformas não tripuladas, como é o caso dos drones, nesse caso 2 exemplos aí ilustrando essa imagem. E a esses casos já começamos a nos referir como sendo levantamentos ou escaneamentos aeroembarcados, ou do inglês LiDARs, ALS ou Airborne Laser Scanning, onde o escaneamento a laser é feito a bordo de um aparelho, né, que sobrevoa as áreas de interesse. Aqui a gente tem um exemplo do prédio principal da escola da Exalc aqui, que foi sobrevoado por um drone com um equipamento desses a bordo, né, acoplado, e nesse caso percebe-se aí uma alta densidade de pontos também e um perfeito escaneamento do edifício principal. Por se tratar, nesses últimos casos que ilustrei aqui, de escaneadores leves e de fácil transporte em plataformas leves como drones, etc., provavelmente nesses casos temos aqui sensores LiDAR de precisão um pouco inferior a outros equipamentos que, quando embarcados em aeronaves tripuladas, né, produzem resultados com maior precisão. Ou então, quando comparados a mesmo os fixos em tripés, equipamentos de alta resolução, como aquele Leica e faro que há pouco me referi, teríamos nuvens, nesses casos, mais precisas, e esses que estão sendo demonstrados aqui são nuvens com um pouco de menor precisão. O que significa isso? Que apesar da boa resolução que vemos aqui, há um erro, né, esperado, que pode chegar aí a 3, 4 centímetros quando relativizados e comparados com os demais. Então, na média, a superfície representada é bem escaneada, mas há uma divergência entre um ponto e o outro que pode variar aí na casa dos 3, 4, 5, 6 centímetros com relação à superfície real. Numa distância ainda maior do solo, já falamos de escaneadores laser embarcados em aeronaves tripuladas para levantamentos de grande fôlego aqui, em grandes áreas. São normalmente levantamentos em áreas que, por serem extensas, né, geram um volume de informação bastante grande, mas o mais interessante nesse caso aqui é que essa grande área foi totalmente escaneada, gerando uma densidade de pontos razoável para esses levantamentos, quando
se leva em consideração que teremos aí medições que chegam a ter mais de 10, 15, 20 pontos por metro quadrado, né? Mas o ALS, ou o levantamento laser, o levantamento LiDAR aéreo embarcado em aeronaves tripuladas, gera aí então nuvens que variam, pode ter menos até de 1 ponto por metro quadrado, mas o mais comum é que tenham mais de 5, 10 pontos por metro quadrado. Essa representação aqui a gente percebe bem nitidamente os telhados, os perfis de telhados, de casas, né? E a vegetação esparsa em termos de cobertura de pontos, mas se percebe claramente o que é vegetação, o que é construção ou prédio. Mais alguns exemplos aqui de levantamentos LiDAR feitos em áreas extensas, um recorte em alguns casos mostrando a densidade, aqui à direita, nessa figura mais à direita aqui embaixo. Notam-se as árvores, ainda que a densidade de pontos não permita dizer com precisão onde talvez começa e termina a copa de uma, né? Mas se percebe a diferença entre o plantio, talvez, de eucaliptos, aqui é um plantio de eucaliptos, com relação à cobertura de mata nativa, mais avermelhada aqui. As tonalidades de cor representam alturas. À esquerda, embaixo, percebe-se também a diferença de idade entre dois plantios, uma densidade de pontos que permite até ver o alinhamento do plantio. E na parte de cima, a interação das áreas plantadas com as matas aqui de galeria ou as áreas de APP, né, protetoras de zonas ripárias. Essas nuvens LiDAR, todas elas podem ter no arquivo que guarda esses pontos e essas nuvens, atributos a cada um dos pontos, no sentido de que não se guarda apenas a localização geográfica XYZ, mas cada um desses pontinhos pode também ter armazenado algumas propriedades, como por exemplo, se o ponto se refere a um dos muitos retornos que um mesmo pulso pode gerar, então quando o pulso de luz é emitido a partir do emissor, nota-se que ele se degrada ou se dispersa, né, gerando mais de um retorno. Então o que nós vemos representado nessa figura aqui em cima, com uma imagem de pontos ao fundo em tons de azul e vermelho e amarelo, é justamente um exemplo disso. Um mesmo pulso foi emitido e o sensor conseguiu captar os picos nessa curva de resposta, onde cada um desses picos representa uma obstrução do feixe de luz, um mesmo feixe de luz, que primeiro se degradou num primeiro momento, depois teve a luz percolou, quer dizer, penetrou por aquela primeira obstrução e foi se degradando até atingir o chão ou o solo, quando nesse último momento emite um último sinal. Então, essa decomposição da onda, né, que reflete a intensidade, reflete picos de retorno, são chamadas retornos. O primeiro retorno é resultado de um primeiro rebatimento desse feixe de luz num primeiro objeto, depois o mesmo pulso pode continuar com os demais fótons iluminando outras instâncias. Primeiros retornos, segundos, terceiros, quartos, até como nesse caso aqui se representa um quinto, também é classificado às vezes como o último, né, the last returns, first returns e os intermediários. São informações que se encontram registradas nos arquivos que guardam essas nuvens de pontos. Quando representadas numa imagem 3D, como a vemos aqui ao fundo, a gente percebe que os amarelos provavelmente representam os first returns, né? São os amarelos de tons mais avermelhados, aliás, mais laranja e amarelo são os primeiros, os demais são intermediários e os azuis representariam os pontos mais baixos, ou os last returns. À direita, isso significa então que cada um desses retornos, né, ele resultou num pico de resposta, e essa resposta tem uma certa intensidade, que é também armazenada. Então a intensidade de um retorno representa, nesse caso, a quantidade de energia, né, que foi refletida e captada pelo sensor a cada superfície iluminada. Quando desenhada ou quando
a imagem 3D é representada com cores para esses atributos, né? A gente às vezes percebe as diferenças, né? E isso pode ser útil em um determinado levantamento. Aqui no fundo a gente vê os mais escuros e os mais claros, né? Revelando aqui a diferença de intensidade de cada um desses retornos. Então não confundir retorno de um pulso com a intensidade, né, de reflexão desse retorno. São duas propriedades diferentes armazenadas nos arquivos gerados pelos sensores.